Olá, estamos aqui novamente. Acabamos de fazer a série Aprendendo a Pensar em 7 capítulos e agora vamos aplicar isto à nossa vida do cotidiano. E iniciamos, portanto, no nosso canal Guia dos Perplexos, para homenagear Moisés Maimônides e São Tomás de Aquino. Então, agora vamos contrariar o que o Sumo Pontífice da Sabedoria diz, que nesse país ninguém sabe ler. Então, eu me sinto na obrigação, como professor de expressão oral e escrita em inglês e língua portuguesa, literatura brasileira e portuguesa, então vou me dar ao privilégio de contraditar esse homem tão sábio e vou dizer a vocês como foi que eu aprendi a ler, e para que não se possa mais dizer por aí que o único brasileiro que sabe ler está fora do Brasil e portanto, Otto Maria Carpo não tem com quem conversar, porque todo mundo que está nesse país é analfabeto ou, na melhor das hipóteses, analfabeto funcional. Mostramos a vocês as ferramentas que são inerentes ao nosso conhecimento. Todos nascemos com elas. Então, inteligência, vontade, memória e sensibilidade. E na inteligência, nós temos a ideia, o conceito, o juízo e o raciocínio. Tudo isso já foi dito e mostramos que isso pode ser aplicado a um nível muito elevado de conhecimento da língua portuguesa e qualquer língua que você saiba ler, mas estamos falando daquilo que eu entendo, né? Daquilo em que eu sou licenciado para ensinar. Língua, expressão oral e escrita em língua portuguesa, literatura brasileira e portuguesa. Então, nós vimos que no dia a dia, você tem que usar uma capacidade chamada critério, que é inerente à inteligência. A inteligência sabe que 2 mais 2 são 4 e não são 5. Se você fizer uma conta de somar, diminuir, multiplicar e dividir e errar, você mesmo revisando a conta, revisando a operação, você vai encontrar o erro. Então, quando Tales de Mileto, na Grécia Antiga, cerca de 500 anos antes de Cristo, abriu mão da revelação, embora radicado na revelação, e disse: se o homem foi feito à imagem e semelhança dos deuses, e os deuses são sábios, então o homem pode atingir a sabedoria, com seus próprios meios, e não somente através da revelação divina. E assim ele foi o fundador da ciência, da filosofia em si e da ciência em geral, porque ele cometeu um ato de genialidade ou loucura ao confiar que a inteligência do homem é capaz de atingir a verdade. Isso, muitos anos depois, vai ser desenvolvido, né, primeiro com Aristóteles e depois nos séculos posteriores, principalmente modernamente, no século XVII e XVIII, com o nome de epistemologia, do grego episteme, que significa conhecimento, e aí nós chamamos também de crítica do conhecimento. É uma avaliação através de raciocínios infalíveis para ver se o homem, a inteligência humana, desprovida da revelação divina, tem condições de atingir a verdade. Bem, já dissemos a vocês que há vários níveis de conhecimento e de linguagem. Nós sabemos, como professor de português, que quando nós conversamos com um grupo de amigos íntimos, nós falamos uma linguagem chula, que é abaixo de familiar, é um nível
que não se fala. Se tiver, digamos assim, uma pessoa decente, a gente evita falar isso com palavrões e coisa dessa natureza, mas que o general Cambronne, de Napoleão Bonaparte, quando os ingleses mandaram para ele, nas guerras napoleônicas, lá por volta de 1700 e tal, o general inglês mandou para ele o recado de que as forças inglesas eram muito superiores em número e estavam dispostas a negociar a paz com ele, já que Napoleão não queria a paz. Então ele, como general de Napoleão, general ou marechal, não me lembro bem, eu sei que Ney era o Bambambam, o marechal Ney, e então o general mandou negociar a paz com Cambronne porque percebeu que ele perderia, ele morreria. E Cambronne deu essa resposta ao mensageiro que lhe trouxe a mensagem. O general inglês manda, Excelência, que você vai encontrar-se com ele para negociar a paz. Cambronne disse imediatamente, que se vá a la merde. Acho que eu não preciso traduzir. Então, temos várias linguagens, mas nós começamos didaticamente a analisar o registro, são registro de linguagem. Começamos pelo familiar ou coloquial, que é aquilo que você usa dentro da sua casa, costumeiramente no dia a dia, na rua, né? O coloquial, então, numa situação mais, vamos dizer assim, oficial, né, com uma plateia mais erudita, com pessoas como, por exemplo, o professor e filósofo Karnal, da palestra dele no Café Filosófico, né? Então, ali a gente já usa uma linguagem mais cuidada, que é o registro chamado formal. Então, aí tem-se mais cuidado em obedecer às regras gramaticais, a usar palavras adequadas, a não usar de modo nenhum gírias, nem palavrões, né? Então, ali há uma formalidade e eu tenho que escolher o registro formal. Ainda existem situações, como assim, diante do presidente da República ou do gabinete de ministros da presidência, em que eu teria a linguagem culta, né? Quer dizer, dita culta, a linguagem das pessoas que são eruditas, das pessoas que têm proximidade com o conhecimento, com as palavras, com a gramática, ou seja, aquelas pessoas que sabem falar. Meu professor de português, doutor, professor Joaquim Matoso Câmara Júnior, foi dar a palestra inicial na Faculdade Católica de Petrópolis sobre língua portuguesa e ele usou a palavra algures. E um aluno pediu para falar e ele disse, pois não. E o aluno disse, professor, por favor, traduza essa palavra, porque... Ou então use outra palavra que o seu vocabulário está me sendo inacessível. E ele talvez com um pouco de pedantismo, não sei, mas o que ele disse e que eu ouvi foi, meu filho, quando se chega a determinado nível de cultura, é impossível baixar. É impossível baixar meu nível, você vai ter que suspender o seu e não pedir para eu baixar o meu. Alhures é longe daqui e algures em algum lugar. Então, ele usava frequentemente essas e outras palavras que, com o tempo, as pessoas vão deixando de usar, porque eu estava no elevador no edifício Avenida Central, que é um edifício muito alto, e todos nós entrávamos e dizíamos ao ascensorista qual o andar ao qual queríamos ir, e o ascensorista, então, terceiro, quarto, quinto, oitavo, quando entrou um senhor bem trajado e disse assim, 12º, todo mundo olhou para ele. Porque 12º é 12º, mas ninguém usa 12º. Todo mundo fala 12º, só que está corretíssimo. Então o moço, bem trajado, tinha todo o direito de dizer 12º, só que ele estava usando uma linguagem culta, um registro culto.
nós temos o privilégio de escolher em qual registro queremos falar, queremos nos comunicar. Obviamente, eu não vou usar o registro culto para falar com o carroceiro, né? Ou um feirante. Na feira, chuchu é com X. E eu vou ter que olhar e ver que ali é chuchu e negociar se eu quiser comprar chuchu. Então, e outras coisas semelhantes. A gente tem que falar o dialeto, né, do grupo no qual nós estamos sendo incluídos naquele momento. Isto é sabedoria. Mas, de qualquer maneira, fica aqui as besteirinhas do dia a dia, como pegar um ônibus do meu bairro e soltar 2 bairros adiante. Você não solta o ônibus, porque se você não soltar, vai ficar agarrado e ele vai ficar ali arrastando. Então você nem pegou e nem soltou. Você subiu e você desceu. Mas é comum você ouvir as palavras dizerem isso, né? O nosso queridíssimo William Bonner, no ar, falou na palavra subsidiar e subsídio. Na verdade, aí o S está entre um B e um I, então o S só tem som de Z entre 2 vogais, e na palavra subsidiar e subsídio, ela está entre um B, consoante, e um I, vogal. Não pode ter som de Z. Então a palavra seria, com as devidas desculpas aqui, a ausência do nosso redator-chefe do Globo, subsídio e subsidiar, né? Eu trouxe isto para mim fazer, mim não faz, né? Depois da preposição, para mim, encerrou a frase em mim, então tá, né? Isto daqui eu vou ficar para mim. Depois de uma preposição, o pronome é oblíquo. Mas se tiver um verbo, fazer, aí o pronome já é reto, porque vai ser sujeito daquele verbo. E um oblíquo não pode ser sujeito. Então terá que ser para eu fazer. Então, mim não faz. Quem faz sou eu. E essas coisinhas vocês ouvem o tempo todo. Advogado ou advogado, pneu, quando na realidade é advogado, pneu e coisas semelhantes. Então estamos mostrando que as ferramentas do critério, né, da epistemologia, daquela possibilidade, que Tales de Mileto arriscou 500 anos antes de Cristo na Grécia, que a inteligência humana seria capaz, ela se aplica tanto a essas pequeninas coisas como ela se aplica às grandes coisas. Por exemplo, nós temos aqui, já mostrei para vocês, né, um filósofo e matemático chamado Bertrand Russell, que chegou à conclusão que os pensadores, os eruditos, as pessoas que são famosas, nem sempre têm tanto cuidado na linguagem e por isso cometem grandes erros. Então nós temos aqui da biblioteca Os Pensadores, 52 volumes, aqui são os fascículos. Então nenhum desses 52 pensadores passou pela prova a que foi submetido pelo Círculo de Viena, que foi criado ou inspirado em Bertrand Russell. Nenhum. Então, desde Aristóteles, lá na Grécia, passando por todos os filósofos, e principalmente dos filósofos modernos, nós fizemos aqui, demos o exemplo com Hegel e René Descartes, esses dois, mostrando o absurdo que eles cometeram, né? Hegel quebrando o postulado de não contradição, né? Que na verdade vem de uma revelação. O Deus do universo diz a Moisés na sarça ardente: Eié, Asher, Eié, eu sou o ser absoluto, mas tu não falarás assim. Tu dirás, Yahvé me mandou. Então, Eié, Asher, Eié é eu sou o ser. Incriado, onipotente, onisciente, eterno, onividente, e Yahvé é um Deus limitado. Pelo menos
eu sou sendo, é uma tradução alemã que eu achei da palavra Yahvé ou Javé. Então, o Deus que a maioria dos judeus adora, Javé, na verdade é um Deus que está sendo, que está se tornando. Então, ele é o devir. Logo, não vamos estranhar se os filósofos como Hegel, né, terminaram achando que a realidade desse universo é o devir, porque este é o universo criado e governado por Javé. Então, nós temos aqui um dos livros da minha preferência, que é o livro de Jota, escrito por David Rosenberg e Harold Bloom, que chegaram à conclusão que Javé não era para ser aquele Deus que o Antigo Testamento apresenta, um Deus todo-poderoso, que na verdade há muitas contradições que o Papa Francisco agora disse que vai consertar, revisando a Bíblia em um novo livro chamado A Bíblia 2020, porque é aquela história que já dissemos a vocês e que eles perceberam. Eu li aqui pela primeira vez. Em Gênesis 18, 20, 16, em Gênesis 18, 16, o patriarca Jacó vê num sonho uma escada cheia de anjos que sobem e descem, e no alto da escada um ser brilhante aparece e diz para ele: eu sou Javé. E ele diz: meu senhor, se me deres roupa para vestir, abrigo da chuva e do sol, comida para comer, água para beber, e eu tiver sucesso na minha empreitada lá junto do meu tio Labão na Mesopotâmia, eu passarei a cultuar você e deixarei o Deus dos meus pais. Na verdade, isso é uma inserção, isso aí é uma glosa. Jamais alguém escreveu isso aí. Quem escreveu isso não tem juízo, porque se foi Moisés, o próprio Moisés está dito aqui, em Êxodo 6:3, Moisés diante da sarça ardente, quando ele pergunta qual é seu nome, o anjo da sarça ardente, que é o embaixador de Deus, diz: eu não me revelei com o meu nome preferido aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Eu me revelei a eles como sendo El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Também a Melquisedeque, com o nome El Elyon. Mas Javé é o meu nome. Tu dirás aos hebreus no Egito, cativos: Javé me enviou para vos libertar. Está aqui, quem quiser comprar o livro e ler, vai encontrar várias contradições da Bíblia. Essa é a maior, porque acredito que não pode duas passagens antagônicas, antípodas, contraditórias, aí estamos com a contradição evidente, né? Deus não pode dizer a Jacó, que viveu por volta do ano 1800, 1900, né? Eu sou Javé, e no ano 1350 a.C., portanto, muito depois de Jacó, o anjo da sarça ardente dizer para Moisés: eu não me revelei aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó com meu nome Javé. Eu disse a eles que meu nome era El Shaddai, mas você conhecerá meu verdadeiro nome, o nome com o qual eu quero ser chamado, Javé. Ou uma coisa, ou outra. Aí é uma flagrante contradição que foi vista por Harold Bloom e David Rosenberg. Então, o que nós queremos é que vocês, todos nós, ao lermos, não importa quem, não o consideremos infalível, embora possa ter pertencido à pleiade dos sábios. Aqui nós temos uma pleiade de sábios, toda a filosofia continental, e todos eles não passaram pelo exame, pelo critério estabelecido por Bertrand Russell no Círculo de Viena, que seria a análise morfológica, primeiro, as palavras, depois, inclusive aqui eu tenho uma pessoa conhecida que é muito simples, que ela gosta muito da palavra jamais. Ela não sabe exatamente o que é, ela é muito simples, mas ela ouviu alguém dizer jamais e achou bonita a palavra. Então ela faz uma frase tipo assim:
eu não irei à praia hoje, jamais porque está chovendo, seria ainda mais porque está chovendo. Então, ela disse jamais aí porque ela achou bonita a palavra, mas ela não procurou saber o significado de jamais, que quer dizer, é um advérbio de negação, que quer dizer nunca. Então, não façam isso. Coloquem um dicionário perto de vocês ao ler, principalmente ao ler os grandes nomes, como nós temos aqui o Vaticano, potência mundial, né, de Joseph Bernardet, uma excelente história do papado, como nós temos aqui em Júlio Zévola, o mistério do Graal. Então, não importa a fama do escritor. Não importa. Aqui nós temos um exemplo de dois autores espanhóis que são críticos literários e biblicistas, Rafael Patai e Robert Graves. Eles apresentam aqui um terceiro Gênesis, que seria a introdução ao Gênesis 2 da Bíblia, que foi cortada. Está aqui, ó, a criação segundo outros textos bíblicos. A criação segundo outros textos bíblicos. Então, está aqui. Então, eles chegaram à conclusão que o trecho que eles colocam aqui foi excluído da Bíblia, mas era a introdução ao Gênesis 2, porque mostra como é que Javé começou, que é o Deus criador, aliás, fazedor do Gênesis 2. O Deus do Gênesis 1 é Elohim, outro Deus, segundo Mark Smith e segundo Harold Bloom e David Rosenberg. Então, na verdade, são dois deuses. El Shaddai, El Elyon, El Gadol, El Kai, é um Deus, escrito Elohim, e Javé é outro Deus, um Deus que se encontra o início. Na verdade, depois explicaremos isso com mais clareza, mas a palavra Javé aparece precisamente pela primeira vez no pergaminho egípcio no ano 1450. Então, os especialistas Mark Smith e outros acharam esse pergaminho no Egito, está escrito Javé do Chazu. Chazu são os madianitas. Então, se vocês levarem em conta que Moisés fugiu do Egito porque matou um oficial do faraó e atravessou o deserto do Sinai e terminou chegando até Jetro, que era sacerdote madianita. Então, muito antes da sarça ardente ter dito qualquer coisa, se Javé era o deus dos Chazu, dos madianitas, e no livro de Números vocês vão encontrar Balaão, um mago que abençoava e amaldiçoava em nome de Javé, que é contemporâneo de Moisés, e Moisés manda matá-lo. Então, esse nome não era tão secreto assim, porque Balaão conhecia o nome Javé, e conhecia os rituais para fazer as coisas em nome de Javé. Moisés manda matá-lo porque não quer concorrente. Mas Jetro era sacerdote madianita, ou seja, arameu, da mesma raça de Abraão. Então é muito provável que Moisés tenha aprendido a palavra Javé, o culto a Javé e, enfim, tudo que ele se relaciona com Jetro, sacerdote madianita, o arameu. Então tudo isso foi criticado, né, por Harold Bloom e David Rosenberg no livro de J, e também por um professor americano chamado Mark Smith, que foi rastreando a origem da palavra Javé e chegou no máximo até 1450, que é a primeira vez que ela aparece, e como sendo o deus particular dos sheiks madianitas ou arameus, que vai do Monte Sinai até as margens do rio Eufrates. Esse povo, de uma forma peculiar, nós vamos dizer a vocês como, criou o nome Javé. E ele se tornou depois o Deus do universo e veio até a substituir El. Então, façam como os nossos dois homenageados aqui, quando o professor Jacques Monod, Prêmio Nobel de Medicina, em 1965, quando ele, fazendo um estudo sobre a evolução, ele ateu,
querendo provar que a evolução era um fato. Depois de 25 anos de estudos, ele chega à conclusão que a evolução é impossível. Por quê? Porque a evolução supõe a mutação. E a mutação não é possível porque cada ser vivo tem um código genético, né, no DNA. E esse código genético faz com que a célula da pele se reproduza exatamente como é a célula da pele. Ou seja, uma célula epitelial da outra epitelial. Uma célula hepática se reproduz como uma célula hepática. Então, a invariância reprodutiva é uma lei biológica. E Jacques Monod, então, mandou Darwin, os darwinistas, os neodarwinistas e os evolucionistas em geral às favas e disse: é impossível a evolução. Depois de 25 anos de pesquisas, tentando provar que a evolução era verdadeira, chego ao contrário a afirmar que ela não se sustenta, porque ela tem dois pilares, que tudo acontece por acaso, e eu descobri uma lei chamada teleonomia. A palavra é um neologismo, é criada por ele, quer dizer, tudo segue um projeto. Todos os seres são projetados, são programados, não somente nós, mas na natureza inteira. Ele fez e descreve aqui em laboratório o trabalho de uma Escherichia coli, que qualquer químico ou bioquímico ou biólogo pode reproduzir no seu laboratório, e mostrou-se a experiência que a Escherichia coli segue um programa rigorosamente. Ele diz: como um perfeito engenheiro, ela mede e dosa a quantidade de alimento que ela está subtraindo do hospedeiro, de modo que ela não possa tirar dele, o ser humano, onde ela está, no intestino, mais do que ele precisa para se nutrir, porque a morte dele seria a morte dela. Ora, isso é um monocelular, é como se fosse uma ameba. Seguindo o raciocínio do Dr. Jacques Monod, a lei da teleonomia, ou seja, do projeto inteligente, e a lei da invariância reprodutiva inviabilizam a evolução, que se sustenta nesses dois pilares, e o neodarwinismo. E aí, aqui, no meu outro preferido, Dr. Michael Berry, A Caixa Preta de Darwin, ele dá mais detalhes, explorando o que o Dr. Jacques Monod já tinha descoberto ali. Então mostra que, na verdade, a evolução não se sustentaria por mais 10 anos sem se descobrir que ela traz um grande erro. Não é ciência, porque para ela tudo se faz ao acaso, e que as espécies foram, a partir da ameba até o Homo sapiens, tudo aconteceu por mutação. E aí, ao contrário, a Bíblia diz que tudo aconteceu porque Deus criou cada ser segundo a sua espécie. E a bioquímica vai apoiar a Bíblia nessa afirmação. Não é possível uma espécie dar outra espécie. Se acontecer, vai dar o que dá o jumento cruzando com a égua, uma mula, mas ela é estéril, ela não produz, não reproduz. Ou vai dar um ser mais frágil, como a mosca do açúcar, a mosca comum, que produzida em laboratório por mutação, deu uma mosca enorme, mas morreu em poucos minutos. Então, de modo nenhum, daria seres mais fortes, mais aptos e mais adequados ao meio, como o evolucionismo prega. Portanto, vamos usar as ferramentas que nós pedimos aos senhores para usar. Aqui nós temos, vamos ler. Aqui nós temos um dos nossos preferidos, Suma Teológica, São Tomás de Aquino, que ensina a raciocinar, é um compêndio filosófico-teológico. Aqui nós temos o melhor manual de teologia dogmática de Bernard Bartman, que descobriu uma coisa notável. Ele coloca aqui, num dos capítulos do seu livro, por que é que ele não concorda com a maioria dos padres da igreja quando diz que os mistérios antigos são diabólicos, demoníacos. Ele diz aqui no seu livro Os Sacramentos, Escatologia, Manual de Teologia Dogmática, na página
71 e seguintes, ele diz que, na verdade, os mistérios antigos não deviam ser demonizados pela teologia católica, porque, no final das contas, o que aqueles povos queriam, aqueles sacerdotes de Dionísio, de Baco, e de Réia e de mais seja o que, né? O que eles queriam era comunhão com o Deus. O postulado básico, como Eliphas Levi disse, de toda religião era Deus tornar-se homem para tornar o homem Deus. Isso só existe na Igreja Católica. O Verbo se tornou carne, Jesus Cristo se tornou Deus. Pronto. Então, esse postulado básico, esse dogma de todas as religiões antigas, que Bartman diz, existia nos mistérios dos antigos, é verdadeiro. E embora os antigos estudassem esses mistérios e quisessem atingir a divinização, unindo-se a um Deus que os tornaria Deus, embora esses deuses fossem ficção, finalmente chegou um Deus que não era ficção, chamado Jesus de Nazaré, o Galileu ou Nazareno, que terminou, vamos dizer assim, encarnando essa verdade, mostrando essa verdade, como ele disse a Pôncio Pilatos: nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e quem é pela verdade ouve a minha voz. Então Eliphas diz: só há uma religião verdadeira, aquela na qual Deus se faz homem para viver o que o homem vive e conhecer o homem como ele é vivendo-o. E ao fazer isso, ele diviniza o homem no qual ele se torna. Então, São João, no seu evangelho, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, acabem os tabus. Não há autor que tenha autoridade para que não seja criticado. Critiquemos tudo e todos, né? Vamos exercer o nosso senso crítico, a lógica aristotélica, a lógica matemática, a análise morfológica, para podermos, no final das contas, saber se ali está a verdade ou aquilo tudo é um engodo. Acabei de mostrar a vocês várias obras onde os escritores usaram esse critério, foram criteriosos. Nada impede, portanto, que nós o sejamos. Então, essa é a primeira de uma nova série chamada Aprendendo a Ler, para contrariar um certo filósofo que se acha sumo pontífice da sabedoria e diz que no nosso Brasil não há quem saiba ler. Só ele. Mas ele saiu do Brasil, então agora não há mais ninguém. Então ele foi para Nova York, não há ninguém que saiba ler. Aprendamos, portanto, a ler. Usemos as ferramentas da nossa inteligência, né? Ideia, conceito, juízo e raciocínio, né? Usemos aquilo que a epistemologia diz que o homem tem e tem que desenvolver, tem que cuidar. Usemos a lógica aristotélica e vamos então parar de dizer bobagem e encontrar nos autores, mesmo célebres, as bobagens que eles dizem. E assim nós chegaremos à verdade. Muito obrigado. Não se esqueçam de dar o seu like, né, que é para promover o nosso vídeo. E até o número 2 da nossa nova série, Aprendendo a Ler.